bem, minha gente? Estamos começando e estreando hoje o Saúde Total aqui com a Mônica Lima, que vai abrilhantar junto comigo aqui esse programa novo que vai se dedicar prioritariamente a falar da saúde, da sua saúde, da saúde do ser humano e das possibilidades que todos nós temos de viver uma vida mais saudável, mais alegre e mais feliz. Saúde num amplo espectro, né? Desde a saúde física até a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde que engloba corpo, alma e espírito, né? A mente da gente, a cabeça da gente. E nós vamos começar por uma coisa em que a Mônica ela é especialista, que é a oncologia. Né? E nós vamos entender um pouco mais desse universo, o que é exatamente o câncer, como ele funciona, quais são os seus fatores de risco. É para isso que ela está iniciando hoje esse programa, por isso que eu trouxe ela para cá. Vai dividir comigo o restante dos programas, portanto se prepara aí que a gente vai ampliar bastante isso. E aí eu quero começar perguntando o seguinte para você: o que é exatamente o câncer? Que doença é essa? Muita gente fala câncer, diz câncer daquilo, mas o que é exatamente em termos médicos, biológicos, o que é câncer? Então, Jansen, o câncer, ele não é apenas uma doença, tá? São várias doenças, tá? Não se fala assim, câncer especificamente, uma doença, tá? Temos vários cânceres. O câncer, ele nada mais é que uma alteração na célula por um fator genético, tá? E por conta disso, a célula ela começa a se dividir de forma desordenada, de forma bagunçada, tá? E isso pode ocorrer em órgãos diferentes, tá? Em determinado órgão, e a partir dali ele forma um tumor, tá? Então, dependendo do órgão que ele se alojar, então câncer de mama, um câncer de próstata, ou o câncer de boca, que está muito incidente hoje em dia, o câncer de pele. Só que cada câncer é uma doença. O câncer de mama é uma doença, o câncer de útero é outra doença, o câncer de pele é outra doença. São tratados de formas diferentes. Tá? Então, antigamente se dizia que câncer era uma doença e era tratado igual. Atualmente não, de 30 anos para cá, né? Já não é mais assim. O câncer, são várias doenças, são mais de 100 tipos de doenças diferentes. Entendeu? E através daquele tumor, essas células elas têm a capacidade de migrar para outros locais do corpo, que é a metástase. Então, um câncer de mama, ele pode migrar para outra parte do corpo. Pode, por exemplo, para os ossos. Passando a gerar um câncer de ossos. Sim, aí é metástase. Entende? Mas o câncer original é o câncer de mama. Entendi. Por isso que o câncer, por exemplo, de pele é tão perigoso, que hoje tem tanto recurso para ser curado. Né? O câncer de pele tem o melanoma e o não melanoma. Ah, é? Tem o melanoma, que é o mais agressivo, né, de todos, e tem o não melanoma, que o índice de cura é bem mais alto. É bom você ter dito isso, então, porque a pergunta na sequência é a seguinte: por que se classifica câncer benigno e maligno? Não são todos eles malignos? Na minha opinião, o câncer, ele só é câncer quando ele é maligno. Ah, tá. Na minha opinião, de especialista, né? Lógico que tem profissionais que estão me ouvindo que vão discordar. Por quê? Porque o câncer, tá? É aquele e que realmente ele vai destruindo, ele destrói as células e ele destrói e passa para o sistema e órgão, e destrói o órgão e vai para o corpo e se espalha pelo corpo até que leva ao óbito o indivíduo, sem o tratamento, é claro. Quando ele é benigno, aí ele é um tumor. Uma tumoração isolada. É uma tumoração
tá? Que ele não tem este poder de se enraizar. Ele fica ali. Então ele é benigno, ele tira, ele não tem o perigo de se enraizar e ir para outros órgãos. Se espalhar pela corrente sanguínea e parar em outro lugar. Exatamente. Ótimo. Agora, já na sequência do que nós estamos falando, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são os fatores de risco para que um câncer aconteça? Você estava falando que é uma questão genética, né? Foi o que você falou. Um dos fatores é o fator genético. Sim. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer são diversos. Ah, tá. E para cada câncer, fatores de riscos diferentes. Sim. Então, o câncer de mama, por exemplo, fatores de risco, predisposição genética, né? Alimentação, o fator emocional também, né? Se a pessoa não tem uma saúde mental legal, uma saúde mental bacana, isso pode ser um fator para o desenvolvimento de um câncer. Então, assim, são diversos fatores. Eu acredito que, atualmente, Jansen, a alimentação é um fator muito importante para o desenvolvimento do câncer. Agora, do câncer. Eu ia te perguntar o seguinte: existe um inconsciente popular que diz o seguinte, um inconsciente coletivo, que a saúde mental, na verdade, o humor da pessoa, né, depressão, coisa parecida, são fatores que podem desenvolver câncer. Sim, porque você, quando o estresse, a ansiedade depois, né, isso diminui muito, isso altera muito o nosso sistema imunológico. Isso mexe com o nosso sistema imunológico. Uma bomba de hormônios, químicos e coisa parecida. Exatamente. E se o nosso sistema imunológico não estiver trabalhando corretamente, como que ele vai atacar essas células estranhas do nosso corpo? Porque o nosso organismo, ele já faz isso. O nosso organismo ele já ataca essas células cancerígenas, essas células novas que podem aparecer. O nosso sistema imunológico vai lá e ataca. Ele já faz isso naturalmente. Ele já faz isso naturalmente. Se você vive estressado, ansioso, entra em depressão, principalmente que a depressão ela já é um quadro, né? E que a pessoa, que o sistema imunológico da pessoa está muito baixo. Cai muito. Então isso pode sim desenvolver mais tarde um câncer. Agora me diz uma coisa, entre homem e mulher, existe diferença? A mulher é mais propensa a câncer, o homem é mais propenso ao câncer? Existe uma diferença de probabilidade por gênero? Sim. Estatisticamente falando? Estatisticamente falando, o homem ele é mais predisposto a desenvolver um câncer do que a mulher. É mesmo? Do que a mulher. E que fatores fazem com que ele se torne mais propenso? Por ser homem? Eu acredito que seja estilo de vida. Eu acredito que seja o estilo de vida, alimentação. Acredito que eu falo baseado em pesquisas que eu fiz. Isso. Né? O homem, a forma dele se alimentar é mais desleixada. Tirando por mim, por exemplo. Vamos dizer assim, né? Desleixada. O homem ele procura menos os médicos, né? Ele procura menos cuidar de sua saúde. É verdade. Isso, infelizmente, o homem para procurar um médico, ele precisa estar se sentindo muito mal. É verdade. Não é? Ele para ir para um hospital, enquanto que a mulher, ela se cuida mais, ela procura mais a Isso saúde. tem mudado um pouquinho, que eu tenho conhecido homens que são muito preocupados com saúde, vão periodicamente ao hospital médico, fazem exames periódicos e tal, mas ainda é muito menor, muito menor do que o número de mulheres que se cuidam. Exatamente, muito menor. E a incidência de câncer em homens ainda é muito maior. Muito maior. Que proporção? Você tem noção de proporções disso? Eu não tenho.
Desculpa, não tenho. Mas eu Não tem posso problema. pesquisar e a gente traz falar na sobre outra isso oportunidade. em outra oportunidade. Mas o câncer, em geral, a incidência tem aumentado muito. Isso é preocupante, porque é o que eu falo muito, se fala muito em prevenção. A mídia fala muito em prevenção. Mas muito pouca gente se previne. Porque, na verdade, a mídia fala em prevenção, mas não diz como prevenir, Ah, sim. não é? Temos os meses aí coloridos, né? É. Mês rosa, o mês azul. E se fala muito em diagnóstico, porque você, quando fala em mamografia, na ultrassonografia, por exemplo, o mês azul, que fala sobre o exame para diagnosticar o câncer de próstata, isso não é prevenção, isso é um diagnóstico precoce. Prevenção é você evitar Os fatores de risco. Exatamente. Então, como se evita? Isso não é falado. Então, o que é falado são as formas de diagnóstico precoce. Ok, é legal, mas a prevenção não se fala. Até porque um diagnóstico precoce sempre será daquilo que já acontece, que já existe. Exato. Não vai prevenir nada. Não está prevenindo nada, concorda? Então, por que vários tipos de câncer a incidência tem sido tão alta? Por exemplo, o câncer de próstata, a incidência é mais alta que o câncer de mama. Porque na verdade se fala da prevenção, mas na verdade é o diagnóstico. É o diagnóstico. Porque como é que o homem vai se prevenir? Como é que se previne o câncer de próstata? Né? Por exemplo, a alimentação que previne. Né? Lógico que podemos prevenir todos os tipos de câncer. Lógico. Né? Principalmente aqueles que são disparados por determinada ingestão de determinado alimento. Sim, alimentos muito gordurosos. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo no Rio Grande do Sul, posso falar sobre ela? No Rio Grande do Sul tem uma alta incidência de câncer de esôfago e de estômago. Será por conta da carne que come? Exatamente. Terrivelmente? Não posso dizer com certeza que é... Atribuir diretamente a isso. Sim, mas... eu, assim, no meu entendimento, o fato deles consumirem muita carne e todos os dias, eu acho que isso ajuda muito nessa incidência se não for pela alta. carne, é pelo carvão. Eles não o carvão usam, produz. Eles não usam tanto carvão. Ah, não? Então não é pelo carvão. Não. Eu acho que é esse consumo muito desordenado de carne. Eles comem muita carne, eles gostam muito de carne. E carne com muita gordura. De uma certa maneira, isso tem uma ligação histórica, vamos dizer assim. Sim. Porque se você lembrar, quando a humanidade tinha uma expectativa de vida muito baixa, muito, muito pequena, principalmente, estou falando aí de Idade Média, né? Sim, sim. Porque os homens consumiam muita carne, né? Principalmente o homem europeu, né? Aquelas caças, aquela coisa Exatamente. toda. Com 35, 40 anos, o cara estava morto. Eram homens enormes, enormemente fortes, né? Não tão grandes, mas fortes demais. Se você vir aquelas ruínas que tem na Europa dos castelos, paredes de 1 metro de largura, feitas de pedra, e aquilo tudo no chão. Aí você imagina, aquilo foi um míssil que jogou ali. Não foi um míssil, não tinha míssil. Aqueles caras derrubavam aquelas paredes no braço. Olha só, impressionante. Que homens eram esses? Eles eram né? fortes. Mas morriam com 40 anos. Sim. Porque eles tinham força muito grande, descomunal. Talvez por isso causasse a baixa longevidade deles, porque deviam morrer exatamente por conta desse comprometimento orgânico em função do grande consumo de gordura. É uma especulação ainda, Não, acho que tudo que eu estou falando é especulação. Estou tentando ligar uma questão histórica que ninguém tem base para poder falar isso, porque teria que ir lá atrás. Como não cheguei a ter esse resultado, porque isso eu teria que fazer uma pesquisa bem mais prolongada para ter essa certeza de que seria a carne que no caso traria essa incidência tão alta de câncer de esôfago, de estômago no Rio Grande do Sul. E nos homens, a incidência ela é alta desse câncer nos homens, né? Agora, a gente está falando sobre a superlativa incidência de câncer mais em homem do que em mulher, e aí eu me lembrei do seguinte:
Você estava falando de prevenção, o homem se previne muito menos, Sim. né? Porque é mais desleixado com saúde no geral. No geral. É verdade também. Agora, isso não decorre, a pergunta é dividida em dois. Isso não decorre do fato de que o homem não tenha uma segurança para lidar com a fragilidade da doença? Ou seja, é melhor não buscar, porque não vou buscar diagnóstico, porque pode ser que eu ache, que o que eu não achar eu não tenho que ficar me preocupando, ou ele não se dá mesmo a regra, né, a rotina, uma regularidade de prevenção que evite a doença. Ele não se preocupa com isso. Eu acho que é uma soma de todos esses fatores e também social. Ah, sim, é verdade. E também social. A educação, não é? Como é que eu vou lidar com a doença? Sim, a educação até familiar. É isso aí. O homem não chora, como é que vai ficar doente? O homem não chora, né? É doente não pode ficar. Não pode ficar. E eu acho que o homem, o emocional do homem, você falou uma coisa muito interessante, ele é mais frágil para aceitar certas coisas, né? E em relação até à saúde. Porém, se ele fica doente, ele já cai mais. Ele derruba mais fácil. Ele derruba mais fácil. Mas ele não vai ao médico, por exemplo. O homem ele tem um preconceito muito grande em relação a ser tocado. Eu acho que tem muito a ver. Olha que interessante que você está falando, hein? Mas isso é emocional e muitas das vezes acontece de forma imperceptível. Eles não percebem o que estão fazendo. Aí vão ao médico, o médico tem que tocar, tem que... Então eles demoram um pouco mais para poder se entregar a isso, né? Aí é o médico e... Mas eu vou te dizer uma coisa, quando o negócio esquenta, né? Quando a situação fica feia mesmo, a gente entrega tudo. Vai. Aí a gente aceita tudo. Mas aí vai desmaiado já, né? Já vai desmaiado já entrega, já para o hospital. Né? O que se advier daí é lucro. A grande maioria. Então eu acho que por isso que a incidência de diversos tipos de doença, né? De doenças do coração, principalmente. O homem, ele se estressa mais, né? Eu vou continuar com essa questão da falta de habilidade masculina de lidar com a doença, porque no segundo bloco eu quero fazer uma pergunta a você sobre uma pesquisa que essa semana eu vi, acho até que eu te mandei pelo Zap, muito porque interessante. Foi até assunto de comentário nosso no Link Hour Review, sobre o comportamento do homem diante da doença da mulher. Eu quero falar sobre isso no segundo bloco. Você que está nos assistindo nessa estreia do programa Saúde Total, não saia daí, nós voltamos já. Fique por aqui comigo.